realmente fui a primeira a querer tentar saborear o que é isto de sentir expansão no teu corpo físico, a nível ósseo e não só a nível muscular. Então, uma das coisas que é uma realidade é partilhar esta frase com vocês de que nada se torna realidade até que não é experimentado. Então, a dia de hoje, na nossa profissão, nós somos explicadores, nós somos professores, nós somos coaches, nós somos educadores, não só de crianças, mas de adultos, e na parte funcional, que é onde nós tentamos explicar muito, e mesmo que não trabalhes na parte funcional da odontologia, há muito trabalho de tentar transmitir um conhecimento uh, e uma vivência daquilo que é estar em função e estar saudável. Então, eu acho que o paradigma de hoje, e mais, digamos que na parte das crianças, que as crianças são os maiores detectores de mentiras, se tu estás a ensinar a uma criança o que é ter as funções vitais óptimas, mas depois andamos a respirar pela boca à noite, estamos todos tortos quando estamos na consulta a atender e há muitas coisas aqui que não estão a funcionar, como é que queremos mesmo passar esta informação de optimizar as nossas funções vitais ao máximo para poder utilizar isto a nosso favor na nossa energia diária e nas nossas funções básicas, se nós não primeiro trabalhamos isto em nós mesmos. Então, acho fundamental e é a primeira coisa que eu partilhei com vocês. Obviamente, eu comecei este processo em 2019, então já lá vão 5, 6 anos em que eu me dedico a trabalhar com bioativadores e especialmente nos últimos 3 dedico-me exclusivamente a este tratamento. Seguinte ponto de ação. A ação de fisioterapia. Então, como é que é isto que um ativador pode produzir relaxamento dos músculos orofaciais e minimizar os efeitos e as causas do bruxismo? Então, obviamente, não há nada melhor do que demonstrar com fotografias e casos clínicos. Eu tenho esta paciente, é uma paciente adulta com disfunção temporomandibular, operada de cirurgia maxilofacial da ATM esquerda, utilizava goteira férula descarga Michigan por muitos anos, mas sem nenhum efeito de sintomatologia eficaz, continuava a ter uma dor excessiva no lado esquerdo, que apanhava o olho, o trapézio e o pescoço, uma qualidade de sono nefasta, umas dores de cabeça quase incapacitantes e eu acho que também temos que começar a tirar os nossos olhos tanto da boca, dos dentes, dos movimentos dentais minuciosos e abrir a nossa bigger picture para ver o que é que realmente acontece a tudo o que está à volta da boca. Ou seja, a estrutura facial, ou seja, o movimento, a tonicidade dos músculos, o equilíbrio dos olhos, das orelhas, ou seja, até onde é que podemos mesmo chegar a partir da boca e que impacto é que isso tem nos nossos pacientes, porque sem dúvida nós estamos a aumentar a qualidade de vida desta paciente que já tinha experimentado tudo e mais alguma coisa e que acabou por utilizar o ativador como uma ferramenta para encontrar o seu próprio equilíbrio e vemos desde um aspecto exterior as consequências que isso tem. Então, ativadores, efeito de fisioterapia através de trigger que tem na parte muscular. Ponto número 2, ação de terapia da fala. Obviamente, o ativador estimula e tem um impulso que se produz através do movimento muscular e das forças orofaciais. E aproveita esse movimento e guia uma correta posição da língua ao spot nasopalatino por trás na papila retroincisal. Então, outro caso que nós podemos contar com isto é uma paciente adulta, paciente minha, 34 anos de idade. Começamos o tratamento porque vemos aqui uma clara mordida aberta por interposição lingual
E começamos por simples exercícios e pequenos dispositivos que utilizamos, e em 2, 4 meses nós conseguimos já ter uma consequência do fechar da estrutura simplesmente por reeducar a posição da língua. No caso desta paciente, esta paciente era uma paciente adulta, ou seja, viajava muito, nunca estava no mesmo sítio e não podia ter um acompanhamento. Na altura estas coisas online também não existiam tanto, não podia ter um acompanhamento de terapia da fala, então foi mesmo só com o ativador. Então estes casos que eu estou a mostrar são casos com efeitos simplesmente utilizando o ativador. Número 4, efeito otorrinolaringo. Então, o principal objetivo do ativador é restabelecer uma correta respiração nasal. Então, estimular as vias aéreas superiores, estimular a função das vias aéreas superiores tem um impacto na melhoria de casos repetidos de problemas de otorrinolaringo, é dizer, sinusites, rinites, otites, amígdalas inchadas, adenoides. Então, nós temos que ver que a função faz o órgão e, obviamente, o órgão depois perpetua a função. Mas até que ponto é que, tentando restabelecer a função primeiro, antes de ir cortar órgãos que estão hipertrofiados, porque é que não damos a oportunidade ou tentamos dar a oportunidade em restabelecer a função primeiro para ver se é possível e depois ver o que é que acontece à estrutura? Então vou partilhar com vocês um caso meu, uma miúda, uma criança de 4 anos de idade que ressonava muito à noite, movia-se excessivamente, até mesmo a bater a cabeça na parede porque tinha um sono extremadamente irrequieto, e roncopatia. Então isto são 6 meses de tratamento, uma paciente de quatro anos. E temos claramente uma redução desta hipertrofia amigdalar, é dizer, das amígdalas, e claramente com um testemunho da mãe de que o sono é cada vez mais tranquilo e que já não ressona. Então, até que ponto é que podemos mesmo confiar na capacidade de recuperação e de integração da correta função antes de sentenciar, cortar órgãos do nosso corpo que realmente são necessários para alguma coisa? Então, é muito importante esta mensagem que eu quero passar. E efeito número 5, então, efeito osteopático dos ativadores. Um ativador plurifuncional sim tem um efeito no movimento cranial. Então, obviamente, nós precisaríamos de toda uma palestra só para explicar isto, mas uma das parcerias mais importantes nesta parte multidisciplinar é o dentista aprender a trabalhar com a osteopatia. Então, o que é isto de entender que o crânio tem movimento e que o maior movimento que se produz no crânio é na mandíbula, e como é que podemos usar isto para transferir à distância o movimento natural que tem que acontecer ou que está a ser bloqueado nesta direção, nesta posição. Obviamente, eu estou aqui a cortar um bocadinho não faz mal, das letras, mas não faz mal. Então, partilho este estudo que é um bocadinho antigo, mas que faz justiça, em que tenta relacionar a percentagem de lesões fisiológicas osteopáticas, já seja durante a gravidez, ou no trabalho de parto, ou lesões não consolidadas, com as maloclusões. Então, o que é que nós estamos mesmo aqui a tratar? Será a oclusão uma consequência de um crânio que não está a ser desenvolvido corretamente? E até que ponto em melhorar ou seja, esta disfunção da maneira mais funcional possível e produtora de movimento, nós podemos ajudar a tratar as lesões osteopáticas craniais. Então, é muito importante termos isto em conta, e eu vou partilhar com vocês o caso do Daniel. Então, o Daniel é um paciente de 11 anos que apresenta uma estrutura cranial super típica de um respirador oral e mastigador unilateral. É dizer, isto é o que acontece ao nosso crânio quando mastigamos só de um lado predominante da nossa cara, da nossa mandíbula, dos nossos dentes. Isto vai ser uma coisa muito interessante que nós vamos explorar depois ao final desta palestra, de
Se uma criança e um adulto têm dentes em ambos lados da boca, porque é que haveria continuamente, podemos observar na nossa consulta, uma predominância em escolher um lado mastigatório predominante? Então, isto é o que acontece, uma mandíbula do lado de trabalho, mais, ou seja, mais curta, mas mais grossa, e do lado de balanço, que é o lado de não trabalho, mais larga e mais comprida. O mesmo acontece com a posição das orelhas, do temporal e dos olhos. Então, este paciente claramente tem ou seja, tem um indício de ser derivado à osteopatia ao mesmo tempo que fazemos um trabalho com ativadores, mas a resposta da mãe, quando eu recomendei fazer osteopatia, é: eu não gosto de massagens, eu não gosto que me toquem, por isso eu também não vou levar o meu filho a fazer nada disso. E eu, ok, tudo bem, eu respeito a decisão dos pacientes e em que ponto é que eles estão de aceitar ou não as minhas recomendações, mas e a realidade é que menos mal que dentro da ação terapêutica do ativador eu também tenho um efeito osteopático. Então, o que é que aconteceu na cabeça deste paciente à medida que foi usando o ativador? Para não falar na qualidade de sono, na atenção que na energia disponível que teve extra para poder tomar mais atenção na escola, ser melhor em futebol, que era aquilo que ele gostava com os amigos dele, e sem embargo, posturalmente, ou seja, temos alterações significativas e uma vez mais. É uma típica, ou seja, projeção dos dentes superiores e um retrognatismo mandibular que foi-se trabalhando pouco a pouco e eu, por mim, até só punha fotos da cara dos pacientes. Eu nem punha fotos dos dentes, porque eu acho que a cara já transmite tanto daquilo que nós estamos realmente aqui a querer mudar e a querer trabalhar. E por último, efeito ortodôntico. Então, o que é isto de que o ativador tem um efeito ortodôntico e que também produz movimentos que levam os dentes a uma posição mais equilibrada, à oclusão também, além de trabalhar na ATM, na mandíbula e na postura. Então, obviamente, eu não estudei ortodontia, por isso, por favor, não me façam perguntas difíceis de rickets e de cefalometrias, porque há anos que eu não faço cefalometrias, mas a realidade é que todos os ativadores têm um efeito de expansivo e que, se o problema é falta de espaço, os dentes vão acabar por pouco a pouco ir se movimentando a uma posição mais equilibrada. Como consequência, é dizer, isto é um, a cereja no topo do bolo que eu nunca prometo aos meus pacientes. Não há paciente que venha ter comigo que quer usar ativadores por causa de estética. Não, 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 não. Os motivos vão sempre muito mais além do que esta lista, ou seja, o efeito ortodôntico é um efeito final e como presente de que a estrutura e de que a função está correta, acaba por a estrutura estar à sua mercê e acaba por se transformar. Então, eu queria partilhar com vocês um caso de uma paciente minha que é realmente interessante e a minha cabeça está aqui a cortar algumas coisas, mas espero que vocês consigam ver. Isto é uma paciente de 41 anos, ou seja, nós estamos a falar de que a qualquer idade nós podemos transformar e otimizar a nossa função e ter uma consequência na estrutura. Como vocês veem, isto é um tratamento mais longo, estamos a falar de 1 ano e meio, mas ao mesmo tempo não subestimar a capacidade expansiva e de adaptação que o ser humano tem até o seu último suspiro. Então, eu realmente, a minha especialização, eu venho da pério, eu não venho da ortodontia, eu venho da pério, e também escolhi este caso, porque claramente nós conseguimos ver que as imagens de antes e depois, ou seja, existem problemas aí gengivais interessantes que acabam por ser retificados e curados à medida que a oclusão vai ficando mais equilibrada e que esta carga se distribui de uma maneira mais balance. Então, ter sempre em consideração estes aspectos, e isto é um caso extraordinário de uma paciente com neuralgia do lado direito, mulher de um neurocirurgião que veio ter comigo e já tinha feito todas as provas possíveis neurológicas e TACs e mais não sei o quê, por uma dor quase incapacitante do lado direito.
Não pus o testemunho destes pacientes porque não temos tempo para ir vendo pouco a pouco, mas conseguimos reduzir esta dor num 90%. E ela já sabe o que é o trigger dessa dor e conhece cada vez melhor e entende que o trabalho que nós estamos a fazer não é só para pôr uma curita nas coisas, mas também para tentar entender o que é que leva uma boca a tremenda contração, o que é isto de viver em constante pressão e contração e qual é a sensação que um tem quando aumentamos a dimensão vertical e quando existe uma expansão generalizada na posição dos dentes. Quem é que sente isso também? Quem é que sente essa expansão? E é o paciente, é quem vive nessa boca, é quem está aqui por trás. Então, vamos continuar. Ahm, então, claramente, tudo o que eu vos estou a dizer está respaldado por muita investigação e estudos diferentes, com diferentes abordagens. Cada vez tentamos medir e analisar e contar e pôr em estatística tudo isto que estamos a tentar restabelecer do ser humano, em tentar optimizar as funções perdidas. E quantos artigos não há que já dizem que a disfunção dos tecidos moles é a pista que falta no tratamento das más oclusões? Há várias coisas que temos que ter em consideração da parte do sistema do otorrino. A boca é um aspecto primordial no restabelecer das vias aéreas básicas. E cada vez há mais e mais interesse em tentar trazer mais evidência e mais estudo nesta abordagem, neste caminho, e o que é isto de melhorar a função mastigatória e reeducar a posição da língua. Acho que tudo é importante nós termos em conta. Se és médico dentista e gostaste do conteúdo deste vídeo, aproveita e descobre mais informação sobre esta visão da medicina dentária integrativa na nossa página web actisofia.com e descobre as próximas formações que vamos fazer em Portugal. Beijinhos!